Muito obrigada, Carol. Seja bem-vinda aqui com a gente. Hoje, nessa série que começa hoje, você está estreando essa série e temos convidadas É. assim, que é bem legal. A gente quer falar sobre os bastidores, porque às vezes as pessoas olham de fora e o palco é lindo, né, Carol? Mas só quem tá nos bastidores sabe a importância dos bastidores para aquele palco lá estar lindo. E que nos Uhum. bastidores não é aquele mundo perfeito do espetáculo, né? A gente tem desafios, a gente vai aprendendo e vai mudando, a gente vai crescendo e também vai mudando os desafios, né? Daí hoje eu queria começar que tu contasse aqui a tua história para nós. Tem pessoas de diversos lugares do país que assistem também depois, e pode ser que alguns não te conheçam. Tu puder contar a tua história para nós e um pouquinho da tua trajetória como prof e também esse início de vida empreendedora com a dança, para a gente te conhecer mais. Tá, eu vou fazer um resumo, porque eu tô nesse meio. Bom, como bailarina, desde os 3 anos, eu tenho 43, então são 40 anos aí inserida nesse meio da dança. Nunca achei que fosse querer ser professora, eu tinha outras metas, mas daí por uma necessidade de eu fazer aula sempre, de dançar sempre e precisar de uma graninha extra, eu entrei como estagiária numa escola quando eu estava me formando no balé. E aí comecei e me apaixonei, simplesmente me apaixonei e vi que era isso que eu queria fazer. Já estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda, tinha 18 anos e tal. E aí me apaixonei por esse universo. Eu comecei a dar aula em 1996. Como eu te falei lá no começo, eu nem sabia o que eu queria, nem sabia o que era essa dança jazz, que hoje em dia eu amo e é meu carro-chefe. Eu entrei como estagiária e fui aprendendo. E eu acho que esse amor, assim, pela dança e por tudo que envolve, pelas pessoas, né? Eu comecei a trabalhar com crianças primeiro, eu só trabalhava com criança. E essa sinceridade da criança, essa coisa pura, me apaixonou muito. E foi mais isso, mais do que a dança em si, o mundo infantil me apaixonou muito. E hoje em dia eu tenho uma turminha de crianças que eu voltei a dar aula agora, depois de muitos anos. E eu não queria voltar porque eu sabia que eu ia me apaixonar, né? Daí eu fico envolvida e no fim eu caso com elas e vou até aos 30 e poucos anos delas. Mas enfim, eu comecei a dar aula em 96 como estagiária, fazia faculdade de publicidade e propaganda. Quando eu comecei a dar aula, as minhas alunas pequenas começaram a crescer e começaram a querer o tal do jazz. E aí eu tive que me aperfeiçoar, buscar, conhecer, fazer aula. E nisso eu comecei minha trajetória com os festivais de dança, né? E aí eu vi que era nisso que eu queria trabalhar. Essa coisa de coreografia, essa coisa do mundo do jazz me apaixonou. E eu comecei a dar aula em 96, isso foi por volta dos anos 2000, 2001, que eu comecei nesse universo de estudos, assim, no jazz. E aí, trabalhando com jazz, veio a necessidade de fazer a faculdade de educação física. Achei fundamental, primordial. Não de educação física, não era nem o que eu queria na época. Eu queria fazer faculdade de dança, não existia em Porto Alegre. Então, eu busquei algo que fosse mais próximo. Me encantei também por esse universo todo, dessa parte física, corporal, dessa parte de organização, de planejamento de aulas, de toda essa coisa que a gente usa até em escola hoje em dia, né? Foi muito fundamental para a minha construção como professora, muito fundamental. Além dos cursos livres, sempre fazendo muito curso. Hoje em dia, né, eu vejo os professores. Hoje em dia eu tô com criança pequena, 2 anos, né? Tu sabe bem como é que é. Para mim tá difícil, eu amo ainda viajar e fazer curso, tá junto com as pessoas que eu admiro do meio, mas neste momento tá difícil, né? E aí eu vejo todos os professores postando, né? Indo para Indaiatuba fazer curso com a Érica, aí eu fico louca de vontade. Só que eu já fiz muito disso, né? Então eu todas as férias ali de janeiro, fevereiro, eu corria para São Paulo de ônibus, porque tenho medo de avião. Então eu ia naquele raça, quem viveu sabe, a época da Roseli Rodrigues, aquele raça com 80 pessoas suada, colado um no outro dentro da sala de aula, era muito legal. Então fiz muito curso livre, muito na área do jazz e depois de outras coisas eu comecei a achar fundamental essa parte de estudar força, alongamento, flexibilidade. Então além do jazz eu complementei com outros cursos na área de educação física mesmo, biomecânica, flexibilidade, enfim.
E aí eu senti a necessidade de fazer o pós em dança. Então depois, logo depois eu fiz o pós. Isso eu já tinha aberto o meu estúdio. O meu estúdio de dança, então, tu pediu para eu falar, eu abri em 2014. Eu trabalhei de 96 a 2013 na Dulhos. Foi o meu único emprego. Na verdade, eu fiz um estágio na área de publicidade, mas a Dulhos foi meu único emprego. Eu acompanhei a Dulhos. Quando eu entrei na Dulhos, eles não tinham 200 alunos. Eu saí da Dulhos, eles tinham 1000 alunos. Então, eu acompanhei todo esse crescimento deles também como empresa. E abri a minha empresa não porque eu almejava o sonho de ter uma empresa, porque eu acompanhava o perrengue da Fábio, da Dulhos. Então eu nunca quis, eu quis sempre começar devagar, eu sempre quis, na verdade, dar um suporte para os meus sonhos como coreógrafa e para os meus alunos que queriam se desenvolver. Começou assim o Carol da Molinha Estúdio de Dança. Eu e mais um professor, era como se eu dava aula de ballet e jazz, eu tinha um prof, que era o Mariano, para dar um suporte de contemporâneo para os meus bailarinos de jazz que estavam indo para essa área. Só que isso foi o primeiro ano. No segundo ano, já tive que trazer outras pessoas, e daí no terceiro ano eu já tive que abrir outra sala, e aí foi indo. E como é que foi, Carol, esse start, assim? Porque tu tá nos bastidores como prof, tu deve já perceber muito das dificuldades que tem, que também os profs coreógrafos têm todas as suas dificuldades dos bastidores, né? Então tem tudo aquilo que não depende de ti, depende do esforço dos alunos, tu depende da escola, então tu depende de várias coisas para te fazer o teu trabalho. E quando tu vai estar como professor, tu percebe os bastidores da escola, mas ao mesmo tempo não é não é a tua obrigatoriedade dar conta daquilo, tem as tuas demandas. E como é que foi esse passo, assim, quando tu pegou esse peso, poxa, agora esse peso está no meu colo, e para esses bastidores de direção de uma escola, né? Porque tu tem a parceria com teu irmão, que são sócios, ele cuida mais da parte, né, administrativa, mas com certeza tu tá envolvida em tudo, porque é o teu nome, é a escola, então como é que foi essa transição? E como é que foram esses bastidores, assim, se dar conta de problemas que, de repente, durante anos tu vivendo aquilo, não eram problemas que te traziam peso, por mais que tu visse, né? Como é que foi isso? Tu sentiu isso? Nossa, eu senti muito, né? Na verdade, a gente não se dá conta. Quando a gente é professor, parece que... Parece não, e não é a obrigação do professor, né? Tu tá contratado de uma empresa e tu tá ali para dar tua aula, tu faz bem o teu trabalho, desempenha o teu papel. Eu sempre fui muito envolvida com a escola. Eu pegava o Dulhos como se fosse meu também. Então, eu sempre tive esse envolvimento, tipo... eu buscava os meus materiais de coreografia, eu ia atrás das coisas, eu sempre tive, eu fazia o figurino, eu desenvolvia, eu fazia mundos e fundos, assim. Eu dava um jeito para as coisas, assim, quando começava a empacar na direção, tipo, não vai dar pra gente fazer tal coisa por causa do transporte lá, e aí eu buscar transporte, então eu sempre tive esse envolvimento maior com eles, né, mais do que professor, eu tinha um papel maior, assim, sempre na Dulhos. Só que eu entendo isso também, daí hoje eu tento tirar esse peso dos meus professores, porque eles não têm obrigação nenhuma de ser que nem eu fui na Dulhos, né? Então eu tento tirar esse peso deles e deixar o mais leve possível para eles, assim, para eles se divertirem mesmo dando aula, para eles serem felizes. Eu tento dar um suporte que eu suporto tudo o que acontece em volta para eles serem o mais leve possível, né? Porque eu trago isso de muito tempo empregada, né? E o que eu não gostava, eu tento não fazer com os meus professores. É difícil ter essa linha aí de raciocínio, mas eu tento. O que tu falou sobre A os outra bastidores? outras demandas, outras preocupações, assim, né? Que antes é uma realidade e muda, e muitas coisas, quando a gente não tá naquela realidade, a gente não percebe e não vê. Então, tem um certo mundo perfeito que quando tu vai pra realidade, não é bem assim, né? Então, Assim, né, Grace? Eu é, me lembro que quando eu tava na Dulhos, eu queria fazer coisas fantásticas de coreografia. Então teve um dia, uma época que eu fiz um
o Pequeno Príncipe. Então eu queria o planeta do Pequeno Príncipe, que ele subisse em pé no planeta. E eu pensava, e eu sabia que daí vinha aquele monte de questões. Ah, é difícil, Carol, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos transportar? E eu pensava até que era má vontade, sabe? Poxa vida, eu tô querendo fazer uma coisa brilhante para a escola e não estão me deixando fazer meu planeta do Pequeno Príncipe, sabe? E aí, no fim, era o transporte, aquela função toda, era uma coisa redonda, não cabia em ônibus, enfim. Comprei, quando eu troquei o carro, troquei o meu carro para ter aquele suporte em cima para poder carregar. Naquele ano, eu troquei o carro para poder carregar meu planeta. Mas depois, quando tu vai para tua escola, assim, que tu vê essas coisas, como é que tu vai distribuir os gastos dos figurinos? Estuda com meu irmão. Depois a gente fala sobre isso, né? Como é que tu vai distribuir os gastos dos materiais, né? Que tu vai usar em cada coreografia. Se cada professor quiser fazer um planeta do Pequeno Príncipe, faliu a escola. A gente só fica nessas coreografias e materiais, né? Tu sabe bem como é que é. O que aconteceu? Eu comecei a me policiar. Então eu comecei a reduzir as coisas, eu comecei a ser mais minimalista. Claro que às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa, tipo agora com o meu grupo de dança aí, eu orcei um monte de divisórias assim, que é para ser uma parede, né? E eu quero fazer isso, e quero a tal da parede, eu quero. O primeiro orçamento deu R$ 10.500. Né? Então a gente vai indo. Não, mas daí como é que eu vou fazer? Ah, vou fazer com pallet. Estou testando várias coisas, né? Então, Às vezes, acho que eu percebo que o professor, ele não percebe que para aquilo tem que sacrificar outras coisas. Então, a gente vai sacrificar outra coisa pelo sonho, né? E às vezes é preciso ter essa coragem, mas a gente tem que. Eu percebo assim que a gente não tinha essa consciência que tá sacrificando outra coisa. Às vezes tá sacrificando a saúde financeira da escola, às vezes tá sacrificando uma outra turma que não consegue ter um equilíbrio e todos são importantes. É difícil, né? E quando tu vai pro bastidor da escola, tu diz, e agora entendo, né? e daí tem muito isso, né? Daí a gente estava falando sobre o meu irmão tá comigo, porque quando eu abri o estúdio, que era o momento que eu precisava, não estava bom nem para Dulhos mais me ter, justamente porque eu tinha sonhos, eu queria viajar e a escola não me comportava isso mais. Apesar de eu ter amado trabalhar lá, nossa, eu sou muito grata, amei a vida toda, tenho muita saudade, tudo. Mas daqueles momentos como professora, né? Mas chegou um momento que eu precisava voar, eu tava assim, batendo com a cabeça no teto e os braços nas paredes. Eu não tinha mais por onde ir. Então não era um sonho meu ter uma escola de dança, assim. Não, eu não queria ser uma empreendedora. Então eu queria começar muito devagarinho e eu sabia que eu não ia ser boa nisso. Eu não sou boa com números, eu não sou boa em organizar financeiramente as coisas, eu não tenho essa parte administrativa, eu sou zero. E aí, o meu pai, na época vivo, meu pai faleceu em 2014, quando eu abri a escola. Mas em 2013, quando eu estava planejando, o meu pai disse assim, eu tenho um sócio para te indicar, que é o melhor sócio que tu vai poder ter, que é teu irmão. E o meu irmão é gestor, né? Ele é formado em administração, é gestor com pós e tudo. E aí eu disse, vamos lá, tu topa comigo? E a gente tem bem dividido isso, né? Ele faz toda a parte administrativo financeiro, essa parte de gerência, de tratar de salários dos professores, tudo é ele. Então eu não tenho envolvimento nenhum. Às vezes as pessoas me acham alienada, tipo, tu não sabe a hora a aula do fulano, não sei, não quero saber. Tu não sabe quem é o inadimplente, não sei, não quero saber, porque eu tô dentro de sala de aula muito, né, Grace? Então, algum aluno, de repente, que tá com um problema financeiro e não pode pagar, eu prefiro, às vezes, não saber desse rolo todo, porque eu ainda quero ter... não quero que nada influencie o meu relacionamento com ele, entende? Então eu quero continuar dando carinho, eu quero continuar dando suporte, eu não quero me envolver nessa coisa burocrática e fora que me deixa muito preocupada. E aí eu tenho medo de transparecer nas minhas aulas também. Eu acho que o meu aluno, todo aluno que chega numa aula tua, independente se for às 2 da tarde ou às 9 da noite, ele tem que te ter por inteiro. Essa parte de professor eu tenho muito, né? Então ele vai ter ali 1 hora contigo, 1h15, ele tem que te ter feliz, ele tem que te ter disposto.
Então, esses perrengues financeiros, os números, eu tento deixar fora mesmo. Claro que às vezes eu procuro ver o que está acontecendo, mas quando eu vejo que tem uma nuvem negra pairando na escola, eu tento não saber de tudo para não me envolver. Então, fica bem separado. Ele com toda essa parte, correndo atrás disso, e eu com toda a parte artística, humana, agregando os professores, vendo grade de horários, isso tudo eu faço, né? Eu tô fazendo agora, eu busquei, depois da pandemia, a gente aprende algumas coisas, então eu tô trabalhando o quádruplo, porque eu peguei para mim todas as informações, atender cada pessoa nova que chega, sou eu que tô lá, né? Antes de passar para gerente, eu que atendo tudo. Então, eu acho que tá bem bom, assim, tá bem dividido. Claro que os dois, eu chego e conto, ó, tô com um problema tal, como é que a gente pode solucionar? A mesma coisa ele, né? Mas enquanto a gente pode ir andando assim, cada um fazendo a sua parte, tá dando super certo. E eu super aconselho isso, ter alguém assim. Quem vem aí, né, da dança, a gente acha, a gente é a primeira bailarina, ai, que lindo ser bailarina, né? Palco, aquela coisa. Aí depois tu é professor e aí todos os alunos te idolatram, te amam e tu recebe todo aquele carinho, tu fica sendo uma popstar, né? E aí depois vem essa parte, daí tu sonha em abrir o teu espaço, a tua escola, o perrengue. O perrengue não é nada chique, né? O buraco é muito mais embaixo. Funciona naquela questão assim, porque tem todo o nosso coração da prof, que a gente quer abraçar e colher todo mundo e resolver o problema de todo mundo, assim. A gente esquece da nossa vida e a nossa vida vira aquilo dali, né? Porque gera uma recompensa muito grande, né, pra nós também. Mas só que vai ter momentos na parte administrativa que tem que pesar. Então, tu divide isso com o teu sócio, que no caso é o teu irmão, mas tem decisões que são difíceis. E daí, essas decisões, vocês debatem juntos? Ou tu, se não quero nem saber, decide, não quero nem ver. Como é que vocês fazem isso? Por exemplo, assim, o aluno tá inadimplente e vai ter que cancelar a matrícula, né? Como que tu age nessa parte do bastidor, assim, que é a parte que não é boa e que ninguém quer ver, mas que se a gente não vê, a escola não sobrevive e não acontece, que é uma empresa, né? Então, como que vocês fazem essa parte do bastidor, essa parte chata mesmo? Essa parte, assim, como eu te falei, por exemplo, tá, tem um aluno inadimplente e vai ter que, de repente, cancelar a matrícula. Depende dos casos, né, Grace? Eu acho que assim como a gente desenvolve o bailarino como um todo, físico, emocional, cognitivo, tudo, tem histórias e histórias, né? Então, eu já passei por casos que eu tinha bailarinos, de repente, que passavam por mim, tinham recém começado, eram de outro professor, não me davam nem bom dia. Mas eu tenho alunas minhas que estão comigo desde os 2 anos, sabe? Passaram por problemas. Então, eu acho que são casos de analisar. E aí eu digo pro meu irmão, ó, eu tô com esse problema, eu não queria que fosse cancelada essa matrícula. Como que a gente pode fazer? E daí ele vai e me diz, ó, quem sabe a gente parcela essa dívida em tantas vezes. Daí ele vai com, eu vou com o emocional e ele vem com a solução de contas, enfim, o que que o estúdio pode fazer, né? Então é muito isso, é muito conversado, sim. E eu acho que tem que ser, né? Não pode ser uma coisa muito. Não pode ter exceções, a gente tenta, e isso é uma coisa que o meu irmão bate muito na tecla comigo. Exceção não pode ter. Assim, no momento que tu abre para um aluno, tu tem que abrir para outros, e não importa se tá 2 anos contigo ou mais, né? Mas a gente tenta não abrir exceções nunca, mas é bem debatido o que fazer na situação tal. Tá, vai me gerar tal problema e pode outras pessoas pensar. Então, como que a gente vai resolver a partir disso? Na verdade, a gente foi conhecendo problemas, né? A gente nunca pensou estratégias quando abriu em 2014. Ó, quando tiver um aluno inadimplente, o que que nós vamos fazer? Não, a gente vai acontecendo e a gente vai administrando. Acho que contigo é assim aí também, né? Com todo mundo, né? O que eu percebo é que assim, se tu puxa a corda demais, ela arrebenta, né? Então, se tu fica assim, muita regra, essa corda vai arrebentar. Mas se tu solta demais, tu perde o controle também. Então, eu percebo que tem dois extremos em momentos diferentes. Até a gente preparar, tá, o que que eu posso preparar? Eu sei que essas situações vão acontecer, então como eu posso me proteger
para ter protocolos que eu vou ajudar aquele, porque é o momento que ele passou. Então tem que ter essa sensibilidade. Mas ao mesmo tempo não tá tão coração que acabo eu incentivando aquele tipo de comportamento, né? Sem ter racional. Então, eu te pergunto, eu também já tive essa dificuldade, a gente sempre tem, porque muda as demandas, muda a situação. Então, mas eu acho que ter, assim, um padrão e a gente percebendo, olha, aconteceu isso, então isso eu vou ter como uma opção que eu posso replicar com todos, né? Então, vai rolando, eu percebo que como se repetem as histórias, né? Como se repetem, né, as situações, assim. É impressionante, eu não sei se tu percebe isso, provavelmente como professora consegue perceber isso claramente, como gestora também deve estar percebendo isso, mas eu percebo assim que os ciclos se repetem, né? Então, assim, a gente vai se preparando para conseguir, nesse momento eu já vou agir antes que o problema aumente. Uhum. E tu sabe que essa coisa do meu irmão ser administrador, nunca ter visto dança, ele não acompanhou a minha. Ele sempre morou longe, ele não acompanhou essa minha formação toda, não foi nos meus espetáculos. Ele é super assim, ó. Eu sou a emoção da escola, ele é a razão. É bem divididinho. Só que é muito legal isso, porque às vezes eu, como emoção e com os alunos há muito tempo, às vezes eu problematizo, e eu sou canceriana 2 vezes, ascendente e sol, então às vezes eu tá, uma coisa e ele vai lá e me diz assim, não, é simplesmente fazer isso, sabe? Ele vai assim muito na razão e me traz os meus pés pro chão, sabe? Então, nossa, isso faz muita diferença mesmo. Ah, excelente. Não, e eu digo, sempre tem que ter o que arruma bagunça, né, do empresário. Do empreendedor criativo. E que também essa energia de tá indo, querendo fazer, e essa intensidade de emoção também é importante pro avanço, né, da escola, da parte criativa. Mas se não tem o que vem arrumando a bagunça, não segue, né? Aquele sonho morre. Então, uma coisa que a gente fala muito, assim, que às vezes a gente tem essa pessoa que vai, que a gente vai poder dividir essa carga, e que eu acho isso excelente, maravilhoso. Mas que também, se a gente não tem essa pessoa que a gente pode dividir, a gente pode daqui a pouco contratar uma pessoa que tem esse perfil, né? Ela vai te colocar os seus pés no chão, mas que também os seus pés estarem voando é ótimo, não é ruim, né? Assim como eu venho lá com problema, ele vem e resolve, assim, bem taxativo, tenho essa coisa minha da intuição, né? Então, às vezes, ai, não tá entrando aluno, não... como é que a gente pode fazer? E daí eu venho com uma ideia genial, sabe? Aquelas coisas intuitivas que eu pego e boto em prática, daí às vezes eu nem falo com ele, porque ele acredita muito na minha intuição também. Então, às vezes eu pego e dou uma martelada, assim, numa coisa que eu decido sem passar por ele, mas eu sei que ele confia, eu sei que vai dar certo, porque tu intuiu isso. Então é uma coisa, é um casamento bem legal, né? Só que eu tive a sorte do meu irmão ser meu parceiro, então eu digo, é sorte. E é difícil tu encontrar, eu acho muito difícil tu encontrar pessoas assim fora que entendam de dança ou que entendam, né? O meu irmão se interessou muito e entrou de cabeça, e a gente conversando 24 horas por dia quase sobre o estúdio, né? É diferente, então acho que deve ser muito difícil. E eu vejo até para contratar pessoas, secretaria e um monte de coisa. Profs já é mais fácil, né? Mas pegar pessoas que não são do ramo da dança é bem complicado. É bem complicado e eles são a tua porta de entrada. Às vezes o cliente só vai conhecer aquela pessoa, né? Só vai conhecer a tua recepcionista. A impressão que ele vai criar do teu negócio é pelo atendimento que vier da recepcionista. Esse atendimento ágil, rápido, né? E bem profissional, que a gente vai fazer com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. Só que se a gente não consegue replicar isso, ele não vai nem conhecer a gente, porque ele já se afastou, porque não teve aquele bom atendimento. E são desafios dos bastidores, né? Mas é importante a gente falar sobre isso, porque eu acredito muito, sabe, Carol? Quanto mais pessoas se profissionalizam, tem escolas melhores, mais profissionais que, em todos os sentidos, não só na parte técnica, mas como empresa, mais pessoas vão entrando para esse mundo. Então, quanto mais
fazem isso, mais pessoas querem fazer. Eu acho muito legal a gente debater e conversar, porque a gente está aprendendo, estamos aprendendo. E a gente tem essa questão, não sei se tu percebe, da cultura, assim. Tu já veio de uma escola que já tinha mais esse olhar empreendedor, mas muitos dos nossos colegas que têm escola de dança vieram de escolas que não têm esse olhar empreendedor. Então, quando tu começa a pensar nesse negócio como empresa, é como se tu estivesse se afastando da arte. Mas, na verdade, não vê como um suporte para fazer que a tua arte chegue a mais lugares. Né? Que essas pessoas cresçam como profissionais. Que os professores que trabalham lá na Carol da Molim também tenham uma carreira melhor porque essa escola se profissionalizou. Então, acho que a gente tem que conversar e trazer isso, porque são esses pequenos detalhes que da técnica da aula são tão óbvios para nós, né? E dessa outra parte que vai nos ajudar tanto. Para mim, por exemplo, não foi. Demorei muitos anos errando, até conseguir. Nossa, sabe? Tá ali, né? É muito. E dessa questão dos bastidores, assim, qual é o maior desafio que tu percebeu, assim, que tu teve nos primeiros anos? Porque quem tá começando a empreender com a dança. E pra ti, qual foi o maior desafio, assim, dessa parte da gestão mesmo, da equipe, dos alunos, de toda essa parte dessa conexão com o teu irmão? O que que tu percebe, assim, o que que foi mais desafiador pra ti e que hoje tu já tá mais tranquilo? Olha, eu nunca vou me esquecer que uma coisa que me doía como professora era o nivelamento das turmas, né? Então, aceitar na mesma turma, eu não tô dizendo isso de pequenas, porque pequenas eu já acho que é outro patamar, né? Mas ali tu entra, sei lá, ali 11 anos por ali, que os bailarinos já estão há um tempo, já dançam desde pequenininha, tô falando assim, bailarinos que entraram com 2, 3 anos e estão ali na escola até os 11, tá? Aí entra umas 3 amigas que nunca dançaram, né? Tem uma grande diferença nisso de nível, né? Então, isso me incomodava muito, Grace, assim, ó, porque eu não conseguia. Como é que eu via essa coisa do nivelamento entrar as amigas, né? Na aula com um nível diferente das outras. Eu, além das que já estavam há muito tempo, não conseguirem ir adiante, porque tu tinha que dar uma atenção especial para os que recém começaram, então perdi a graça para os que já estavam há muito tempo. Aí, se tu não desse atenção para aquelas que entraram, aquelas iam se sentir humilhadas, rejeitadas, acaba que traz outra coisa, o psicológico da criança é muito abalado. Nessa idade aí de infanto-juvenil, né? Nossa, é muito complicado. E isso me desagradava muito. E eu, quando abri o estúdio, eu nunca vou esquecer que eu disse pra mim mesma que as minhas turmas iam ser niveladas. E que era isso que eu ia fazer, que eu ia bater o pé. Só que aí, pra mim, foi mais fácil, porque eu abri a partir dos 15 anos. E aí eu fui descendo. Hoje que eu comecei, depois eu te conto que a gente tinha um projeto super grande, mas depois eu te conto. Deixa eu seguir nesse raciocínio. Hoje que eu comecei a abrir um pouquinho para criança, mas até então eu fui com uns 15, depois eu abri para o 14, então eu fui experimentando devagarinho. Só que daí eu consegui implementar, sabe? Porque a minha turma, quem veio comigo para o estúdio em 2014 já eram minhas alunas desde pequenininha, então elas eram avançadas, elas eram intermediário avançado. As outras turmas eram de ex-alunas minhas que chegaram para dançar comigo. Eu consegui fazer essas turmas do jeito que eu queria. Básico, intermediário, avançado, a partir de juvenil, que era a idade. Só que acontece que quando eu abri em 2015 para uma turma que ficou na Dúlias e que elas queriam muito fazer aula comigo, eu abri para a idade delas, aos trancos e barrancos, não querendo muito, mas abri. Aconteceu isso das amigas quererem ir junto. E eu tive que dizer, né? Eu não recusei experimentar a aula nem nada. As mães vieram, não, mas elas dançam em casa. Hoje em dia, se dançam em casa com TikTok, é o que eu mais ouço, né? Não, mas tem experiência sim, dança em casa. Mas não é assim, né? O dança em casa. Então, o que que aconteceu? Eu tive que dizer, olha, nessa turma das amigas, elas não vão poder ficar. Por quê? Porque vai acontecer isso, elas vão se desestimular, elas vão ser expostas. Tem exercícios, às vezes, individuais, que tu trabalha mais técnica, e naquela idade elas ficavam olhando uma para outra, sabe? Não ia ser legal.
nem para a turma que já estava andando, nem para a menina iniciante que eu queria tratar com o maior carinho e que ela se desenvolvesse super bem. E isso deu um quiprocó, sabe? As mães não aceitaram, as mães dessas novas, tipo, Carol da Molinha é muito ruim, isso e aquilo. Mas eu finquei o pé e eu disse que eu ia ir nesse meu propósito. E deu um problema, dois problemas, três problemas e ponto, se resolveu. Eu consegui estruturar dessa maneira. E hoje em dia é tão orgânico, é tão fácil nivelar, é tão, né? Que para mim, eu acho que a gente tem que seguir os propósitos, mesmo que seja meio penoso no início, e foi penoso. Então, isso eu acho que foi uns bastidores que eu penei bastante. E essa coisa que eu te disse, né, que eu tentei sempre ir devagar, porque como eu acompanhei o crescimento da Dulhos, né, então eu me lembro, era numa rua sem saída, 6 da tarde, aquilo lá engarrafava, era um horror, eram os vizinhos reclamando, era uma confusão, porque era uma escola pequena, tinha nem 200 alunas, bem menos quando eu entrei. E aí foi se tornando uma coisa, eu me lembro que eu tinha 30 alunas numa aula, daí entrava a outra turma, tinha mais 30, tudo adolescente do Farroupilha, engarrafando a rua, aquele estresse, sabe? Então, quando eu comecei, eu disse, eu vou começar devagar, porque eu quero aprender antes né? E por isso eu comecei com uma idade com 15 para cima. E aí, quando eu pensei, eu vou abrir para criança futuramente, ia ser mais ou menos agora, esse ano, o ano passado, a gente ia reformar outra parte do estúdio. Eu tenho uma parte que eu quero fazer especial para crianças e mães, né? Então, uma sala toda cor-de-rosa, com que a mãe sente no bar na frente para olhar, com um bar que possa atender um cafezinho. O meu estúdio não é assim hoje em dia, o meu estúdio é para adolescentes adultos. Então, o que eu faço? Só que veio a pandemia, né? Aí a pandemia acabou com nossos sonhos. Não tem como investir nisso numa obra agora, é impossível. Só que daí a gente precisa continuar, né? Então, o que eu fiz? Eu separei os horários das crianças desses adolescentes adultos. Então eu tenho esse cuidado de pegar poucos grupos ainda, até eu não poder realizar esse sonho, assim, de fazer uma estrutura legal, para eles irem aproveitar o estúdio desenvolvido para adolescente e adulto, mais sozinhos, assim, porque mais com as mães e, né? Porque senão acaba que os adolescentes se jogam naquele sofá e mochila para todos os lados, sabe? Então eu acho nichos diferentes. Então eu tive que me readaptar. Eu tinha um plano, tive que reformular esse plano, né? E como essa questão do local gerar identificação com o cliente faz toda a diferença, né? Eu lembro que a gente a gente tinha muitas crianças, muitas. Então, um público pequeno, muito expressivo. E a gente não entendia por que chegava num determinado momento e os bailarinos paravam de gerar essa identificação. Porque tinha muita criança. E o adolescente não quer estar com as crianças, ele quer estar com os adultos. Então, por mais que tivesse as aulas que começava um volume grande de crianças, acabava afastando eles. Então, a gente fez uma reformulação no espaço, a gente fez a reformulação na logomarca, em cor, em uniforme e tudo. E isso pensando, né, nesse equilíbrio que não é fácil, esses dois conversarem. Mas isso trouxe para nós um crescimento expressivo na quantidade de jovens e adultos. E antes a gente não conseguia conectar por causa que a comunicação não estava voltada para eles. Mas é um desafio e é legal de se pensar, né? Será que eu consigo focar apenas num público? Ou como que eu posso fazer para esses públicos conversar e os dois sentir que gera essa identificação, né? Que se preocupam comigo, que o ambiente foi pensado para mim. Então, muito legal esse teu insight, essa clareza, assim, né, de vocês em pensar nesses públicos e como que ele vai se sentir. Fantástico, adorei. E isso a gente deixa bem claro para os clientes, né? Então, agora eu comecei a receber uma turminha de jazz infantil, que eu quero que elas sejam minhas futuras bailarinas de festival e tudo. Só que eu disse para as mães, tudo isso que eu te contei aqui, a gente diz para o cliente. O que eu queria era um ambiente mais para elas, mas no fim elas estão amando, sabe? Estão adorando aquilo ali. É uma preocupação que acaba sendo muito mais nossa, mas eu quero que todo mundo entenda, sabe? Que existe, assim como eu quero que os adultos, adolescentes que estão comigo há muito tempo, não achem que vai virar uma escola infantil com um espetáculo só com criança. Eu quero
Eles sabem que eu quero dividir essas coisas e porque esses que vieram comigo já estavam descontentes lá, justamente porque era isso, uma escola muito infantil, né? Então, essa coisa de organizar os públicos e propósitos, para mim, é uma coisa bem importante e fundamental. E é onde gera um desafio também, porque o futuro da escola, essas novas turmas do futuro, vão ser compostas por crianças desse momento. Então, se tu não tem essa criança, tu fica numa dependência que outras escolas estejam alimentando essa paixão de uma maneira que também é naquela linha que tu quer seguir depois, para que venha, então tu depende que uma outra escola esteja atendendo essas crianças para depois elas migrar para a tua escola. Então tu fica assim, dependendo de outro, né? Então, se a partir do momento que tu também tem esse espaço, eu acho que tu começa a ter mais segurança com o futuro da tua escola. Porque o futuro será próximo às crianças, né? Então, e eu percebo que o público infantil, ele é um público mais fiel, ele fica mais tempo. Porque chega um momento, não sei se tu percebe, que dá algumas desconectadas, depois se conecta novamente, mas aquele período, né, da vida do adolescente, ali, jovem adulto, que é muita demanda, enfim, até ele conseguir se estabilizar e retornar, esse fluxo se repete. Então, nessa dependência desse fluxo, a gente acaba comprometendo a saúde da instituição no futuro. Não sei se tu percebe assim, Carol. Acho muito importante pensar nesse futuro, né? Viver o aqui e agora com muito propósito, mas ter esse equilíbrio para um futuro também. Porque qual vai ser o futuro da escola, né? Da onde virão? Eu vou depender que outra escola tenha ou vou pensar nesse futuro, né? Mas daí eu vou te dizer uma outra coisa que é bem a minha realidade, né? Porque eu abri o estúdio em 2014, a gente já tá em 2021, né? O tratar o teu aluno, independente da idade, como se ele fosse o ser mais maravilhoso e único do mundo, sabe? Ele sentir que ele tá seguindo uma orientação legal, que ele está se desenvolvendo, ele sentir o propósito da aula, da escola, ele se sentir à vontade. Lá no estúdio eles se sentem muito em casa. Na verdade, a minha secretária, minha cunhada, por muitos anos foi a minha mãe, que foi afastada por causa da pandemia. Ela é uma senhora, mas é tudo isso muito família, sabe? E eu vou te dizer que eu não tenho tanto esse problema, que eu consigo manter os alunos dentro desse período difícil aí de saindo do colégio, terceiro ano, faculdade, trabalho. Eu consigo manter os meus alunos ainda, sabe? Então foi até o que aconteceu na pandemia, que lá em março do ano passado, março desse ano, quando a gente está abrindo matrículas e tudo, alunos novos, né? O que sustentou o estúdio em si foram os alunos antigos que estão comigo há muito tempo. E são adultos e fazem faculdade de medicina e são dentistas e têm as suas profissões, né? Então, esse suporte, uma aula muito especial, acho que tá tudo dentro de sala de aula, né, Grace? Tá no nosso suporte por fora, mas essa coisa que eles vão buscar aqui, a aula de dança, tem que ser uma coisa muito bem fundamentada e pensada e saber o que tu tá fazendo para te conseguir pegar um adulto, né? Que o adulto já pensa com outra cabeça, já, né? É muito diferente. Eu, por exemplo, fazer uma aula agora, eu com o filho, com a escola para cuidar, eu só vou fazer uma aula se for uma aula muito boa, né? Então, é difícil de tu manter ali esse público, mas tem como, sabe? Eu achava que não tinha. Mas tu tem que ser muito mais exigente com o teu trabalho, isso é lógico. Mas tem como sim, acho que não é só criança que sustenta. Acho fundamentalíssimo criança também, mas eu acho que tu pode dar um super suporte sim para juvenil e adulto. Não, eu também acho, mas eu penso assim, Carol, como que tu faz nessa questão pensando em a escola crescendo em escala? Que quando a gente está trabalhando ali com uma quantidade de alunos que tu consegue ser a prof desse aluno, tu cria uma conexão muito profunda. E como que tu faz isso para dividir isso para a equipe? No caso, todos aqueles alunos que não são alunos da Carol, que não tem aquele relacionamento com a Carol. Por exemplo, assim, o aluno chegou para fazer aula com outro professor. Como que na prática, nesse bastidor, tu consegue gerar essa conexão
com esse aluno, porque tudo é conexão, a pessoa tá ali pra estar contigo, né? Independente do que tu oferece pra ela, serviço, produto, ela quer estar contigo. Como que tu faz na prática para gerar essa conexão quando não são os teus alunos? Quando são alunos de um professor que de repente está em vários lugares. E daqui a pouco aumentou uma proporção. Ali, tô com 100 alunos, agora eu tô com 500 alunos. E daí é difícil de tu gerar essa conexão que nem tu gerava com 150 alunos. Como que tu faz na prática para dividir isso com a equipe e a equipe entender essa importância dessa conexão? Grace, eu tenho uma capacidade de escolher professores bons, que é assim, ó, é uma intuição minha. Eu olho assim, bate uma energia, é por energia mesmo, sabe? Hoje em dia a gente vê muita coisa por rede social. O Scooby, que eu amo de paixão, ele foi assim, por rede social, uma foto que ele postou, que me mostrou que ele às 7 da manhã estava comendo açaí para dar uma aula de ritmos, ele super novinho, sabe? Daí eu já olhei para ele de outros jeitos, eu sabia do histórico dele, ele fazia balé no mesmo lugar que eu. Então, sempre assim, eu tive essa energia. Eu gosto muito, todos os professores que eu contrato, eles já vêm assim, parece que eles se englobam junto no universo Carol Dalmolin e são daquele jeito, né? Daquele jeitinho que eu queria que fosse eu em outros lugares, em outra sala de aula, dando aula. Então, eu acho que isso é uma coisa, eu ainda não errei, sabe? Isso é uma coisa minha. Só contratei gente que veste a camiseta assim e tem esse diferencial dentro de sala de aula. Então, eu tive sorte ainda, né, de ter. E eu dou muita autonomia para eles também. Porque quando eu trabalhava em escola e coisa, eu via que tinha muita essas coisas de regra, sabe? O impor o jeito de trabalho, o impor me travava demais, eu não gostava, não ficava satisfeita e às vezes eu podia, sei lá, transmitir para o aluno alguma coisa que eu não estava satisfeita, né? Então, eu trazendo essa cancha aí como prof, eu dou muita autonomia para os meus professores, sabe? E tento pegar a ideia deles e vestir a camiseta da ideia deles e ir para frente. Então, os bastidores assim da minha escola, eu vou te dizer que eu tento deixar para eles tudo, as decisões. Claro que a gente decide, tem um espetáculo, tema é tal, preciso que tu me faça. Sou dessa burocracia, óbvio, sabe? Mas eu tenho uma confiança neles que eu sei que se eu contratei aquele professor ali, o Scooby, o Scooby tá dando ritmos para minha mãe. Olha só a importância. Eu não fico olhando a aula do Scooby. Eu não fico vendo o que ele tá fazendo com a minha mãe. Eu sei que o Scooby vai ter um profissionalismo que não vai errar. Ou vai errar, todo mundo erra, né? Mas que vai seguir a minha mesma... O que eu quero para aquela turma, sabe? O que eu quero para a turma da minha mãe, que precisa de um super cuidado. Então eu acredito muito nisso. Não sei até quando isso vai durar, né? Ou eu vou ter que me reformular para fazer isso. O que eu tô tentando é essa coisa minha de Carol, de ser bem humana com os meus alunos. Eu tô tentando passar para os outros, para o atendimento. Por isso que eu peguei bastante isso de mim, de eu atender uma mãe, ou eu atender uma adolescente que quer fazer uma aula de free funk, mas eu tenho contato com ela, eu mando uma mensagem aí, gostou da aula, não sei o que, sabe? Essa coisa que eu faço com os meus, eu tô tentando fazer com um grande grupo de alunos. Claro que eu sei que vai ser difícil, vai ser num determinado ponto, eu vou ter que delegar isso para alguém. Até a gente trocou, né? Eu troquei uma ideia contigo de sistemas de operação de escola, justamente para isso, né, para facilitar mais esse processo, porque eu entrei numa fase que eu preciso ter mais conhecimento de todos os alunos, né? E enquanto eu conseguir, eu vou fazer isso. Eu acho que isso faz muita diferença. Perfeito. Eu senti essa dificuldade. Eu tinha um momento que eu dava todas as aulas, muitas aulas. Dava 8 aulas às vezes por dia. Então eu sentia que era muito natural. Eu fidelizava ele, fidelizava o aluno, era natural. Eu não precisava me preocupar, mas os outros professores davam poucas aulas. Mas chegou num momento, quando a gente estava ali com quase 600 alunos, que eu não dava mais conta. Que eu precisava deixar que eles dessem as aulas
e eu cuidar de outras partes. E daí foi um momento ali, Carol, que cada fase a gente vai tendo outros problemas, que eu senti muita dificuldade. Porque eu não me preocupei antes com aquilo, então eu não tava dando conta, porque eu atendendo era uma coisa. Mas como eles não tinham, e eu também não queria nada padronizado, eu sempre falo assim, não, tem que ter a tua alma. Tem que ter a tua alma, tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Que a pessoa se conecta com coisas verdadeiras. Ninguém gosta de uma coisa robotizada, né? As pessoas gostam de coisas verdadeiras, genuínas, tem que sentir de verdade aquilo. Mas eu senti essa dificuldade de não ter uma padronização, bem claro, assim, aqui na Carol da Molim deve ter assim, isso é prioridade. Lá na Dulles deve ter aquilo é prioridade. Então eu senti falta de não ter isso claro, assim, porque a partir do momento que eu não tava mais eu com o aluno, o professor não tinha aquele desejo tão genuíno que nem eu tinha. Então chegou num momento que começou aquilo ali ser um problema, porque acaba que tu não te dá conta. Ficou tão grande, ficou maior do que tu e tu não tá preparado para aquilo. Mas também, é errando que a gente vai aprender. Mas a gente tem que, daí vem essa parte de gestor do meu irmão, né? O meu irmão, quando a gente já abriu o estúdio como uma empresa, né? Então veio a gente fez o Canvas, a gente fez tudo, o manifesto da marca, tudo. Então a gente tem todo o atendimento do professor, eu pego a intuição, olha lá, aquele lá é bom, vai dar bom aqui no estúdio. O meu irmão conversa com essa pessoa, apresenta toda a estrutura da escola, como é que a escola pensa, como é que tu tem que tratar o aluno. Aí a segunda trata de salário, daí eu vou lá a segunda reunião e digo, ó, daí vai ter o artístico, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Claro que tem isso sim, sabe? Todo mundo já entra lá pensando como funciona aquela empresa, isso sim. Mas eu deixo eles bem à vontade de criar em cima do nosso propósito, entende? Então, e fica lá na parede, todo mundo que entra na entrada ali, lê aquilo todo dia e relembra que é assim que a gente quer trabalhar. É porque se fica muito solto, tem um momento que a gente se perde, né? Que tu não consegue ver tudo, não consegue estar em todos os lugares. Então, não necessariamente, que nem eu adorei que tu falou assim, não necessariamente porque eu vi daquela maneira que meu professor vai ver. De repente, eu vou estar ali preocupada. Tá, mas tu não veio no ensaio, tu tá bem, o que aconteceu contigo? E de repente, pro professor, ele não consegue. O óbvio pra mim, às vezes não é óbvio pra ele. E às vezes a mensagem quer fazer toda a diferença, né? Na vida da pessoa, que ela vai também querer permanecer contigo mais tempo. Às vezes é aquele entrelinhas, né? Que é o tempero, assim, que é aquela conexão. Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui. Estamos já quase finalizando. Que delícia conversar mais com Carol. Pessoal, se tiverem alguma, obrigada por todos que estão aqui. E se tiverem alguma pergunta para Carol, vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar e perguntar para ela. Muito legal. E Carol, festival, é super participativa, envolvida. E como é que funciona aquela questão ali de regras com os alunos? Como é que vocês lidam com isso? Assim, que a gente percebe, aqui a gente tem vários protocolos, hoje em dia vai ficando mais tranquilo, mas sempre tem os perrengues de bastidor, né? Então é lá o grupo lindo no palco, tudo perfeito, mas a gente tem os perrengues de bastidor. Nesses bastidor, com aqueles alunos que não vão para o festival, aqueles que vão, às vezes na mesma turma, vocês têm algum protocolo que vocês utilizam? Como é que vocês lidam com essa situação? É assim, foi como eu te disse, né, Grace? Desde o começo foi uma preocupação minha com isso, porque eu já vinha da Dulles com muito festival e eu já acompanhava problemas deles lá comigo, tipo, a Carol vai para festival, as outras turmas não. Então, eu deixo muito claro, eu tenho propósitos diferentes nas minhas turmas, então eu ofereço e todas eu explico claramente como é que é. Então, eu tenho uma turma avançada, que o objetivo é dançar para ser feliz, continuar desenvolvendo a técnica, mas não vai para festival, não se apresenta nada. Tem uma turma assim. Eu tenho essa turma, que essa turma vai para festival de dança, é competitivo, a aula vai ser mais rígida, é mais tempo de aula, tu vai ter que se programar para ir para viagens, para te dedicar mais tempo. Então, os alunos, se eles vêm com aquele desejo, eu já digo, olha,
mas tu tá, sei lá, no teu terceiro ano. Essa turma precisa do engajamento tal e tal e tal. O aluno mesmo percebe, não é o que eu quero. Então eu vou ficar naquela turma que participa do espetáculo de fim de ano, continua desenvolvendo. Quem sabe no ano que vem, se eu tiver mais, com a cabeça mais relaxada, eu venho nessa. Então é muito claro os objetivos de cada turma, o propósito de cada aula, muito claro. E aí nisso a gente não tem esse problema. Eu já tive, mas não tenho mais, justamente por deixar muito claro e bem dividido, sabe? Bem dividido. Então, se o aluno vai querer ir para festival, ele já se matricula nessas turmas. Se ele não. E não querer, né? Então, isso existe uma conversa. Não é simplesmente, eu quero ir para o festival, né? Tu tem que saber com tudo que tu vai lidar, tudo que tu vai ter que te dedicar. Então, acaba que eles mesmos já sabem lá no estúdio, não preciso nem explicar mais para os mais velhos, assim. Chega uma menina que dança o festival a vida inteira e vem dizer assim, agora é o momento do meu TCC. Eu não vou poder esse ano. Tem uma turma ou que só participa do espetáculo porque eu não queria deixar de me apresentar, ou tem uma turma que eu possa fazer que seja mais só para eu não parar minha técnica. E aí eu indico exatamente, tem turma para todos os gostos, desde o agora infantil, né, até o adulto, com todos os propósitos e modalidades. Então isso é deixado bem claro e bem conversado. Então, por exemplo, veio uma turma nova. Agora a gente está em época de pandemia, mudou tudo, né? Então, as turmas abrem em setembro, né? Então, isso a gente vai sendo conversando. Gurias, a gente está participando, vai ter um espetáculo anual. Vocês começaram agora, as turmas estão desde março. Vocês querem fazer alguma coisinha para participar, mas daí vai ter que ser um tempo menor. O que vocês acham? Existe valor de figurino para pagar? Sabe? Tudo se deixa muito claro. Eu acho que isso faz bastante diferença. Na mesma turma, Carol, que o pessoal comenta muito também sobre isso. Na mesma turma, por exemplo, pro espetáculo vão todas as turmas. Só que geralmente não são todas as pessoas. Sempre tem um e outro que não vão. Como que vocês têm algum protocolo? As pessoas aceitam? Existe ensaio no horário de aula? Como é que vocês fazem nessa situação? Olha, a gente só ensaia no horário de aula. É bem raro, assim, a gente programar. Por isso que eu faço, assim, uma programação dentro daquele horário, sabe? O tempo super otimizado. Tem raras exceções de alunos que não querem se apresentar, que numa turma que vai se apresentar, que participam igual. É mais trabalhoso para o professor? É. Mas a gente coloca o aluno num lugar, ele desloca que nem os outros, ele participa de todo o processo, mas de repente ele caiu a data do espetáculo bem numa viagem dele. Então, existem essas exceções, mas as turmas são programadas para... tem 2 vezes na semana. Um dia é a aula, o outro dia é o ensaio. Não vou querer me apresentar, eu fico só na aula. Ou faço os dois, entende? Então, eu consegui otimizar dessa forma. Perfeito. E a gente tem essa flexibilidade, que nem sempre é um perfeito, né? Às vezes vai ter o espetáculo, vai ter que adaptar, vai ter que acolher. Então, acho que é legal a gente pensar assim, por mais que a gente tenha regras, por mais que a gente tenha, né, tudo pensado e organizado antes, a gente ter essa flexibilidade de saber que às vezes tem coisas que vão sair do controle e como que a gente vai lidar com aquilo, né? E a clareza, a comunicação, acho que muda tudo. Como tu vai comunicar e como tu vai preparar aquela pessoa para aquela situação, para que não seja aquela novidade, né? Nossa, mas eu não sabia disso. Então, Isso. preparar, comunicar, porque a partir do momento que está claro, que tu entendeu, que eu consegui passar para ti o que vai acontecer e por que aquilo vai acontecer, tudo fica mais fácil depois. E se eu atropelo, não passo por aquela parte da comunicação, vem o problema após, né? Bem, é muito mais fácil deixar claro antes do que depois solucionar um problema, né? Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada, Karina, que está aqui. Obrigada a todos. Silvio, querido. Então, muito obrigada a todos que estavam aqui. Carol, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Deixou o teu anjinho para estar aqui com a gente. Eu sei que não é fácil. Não é. E nas quintas, nas manhãs, eu fico só com ele. Então, eu tive que fazer um esquema. Tô aqui na casa da minha mãe, fugida. E a minha mãe tá com ele. Ai, tava vendo o story da Dani, né? Que recém nasceu o Donda. Eu digo, é muito bom, né? Como a gente muda, como a gente forma.
E como é bom isso, né? Porque tu acaba, eu acho que tu amplia o teu olhar, assim, a tua sensibilidade. Diz, ai, nossa, imagina ter filho, que loucura, minha vida já é uma loucura. Se a nossa vida segue sendo uma loucura, segue trabalhando, a gente vai querendo mais projetos e vai evoluindo. Mas Isso é algo maravilhoso, te traz uma sensibilidade, assim, eu digo assim, os meus raios de sensibilidade, sabe? é, Crescer depois que veio o Joaquim, é muito legal. é com o outro, né? Tu fica pensando, nossa, deixaram lá na tua escola o bem mais precioso da vida deles, né? Como é que a gente não vai cuidar bem, né? Então, Quando vem, a pessoa vem com aquele problema, tu tem uma sensibilidade muito maior, né? Tu tem uma empatia, parece que tua empatia por todos muda, assim, né? Tu quer acolher, tu quer cuidar, tu se preocupa, então parece que a gente já tem isso pela nossa profissão, por ser professora e por trabalhar com criança desde sempre, mas fica mais aflorada. Às vezes acontecem algumas coisas assim e tu pensa, agora eu entendo aquela mãe. Agora eu tá? entendo. Eu tenho vontade de pegar todas as mães que já vieram falar comigo algum anseio, alguma coisa, e já me falaram, quando tu tiver filho, tu vai entender. Dá vontade de pegar todas elas e dizer, eu entendi. Agora, só agora o amor que dói. Então, às vezes, tu pensa assim antes, assim, nossa, por que ela tá reclamando disso? Nossa, ela vai me ligar esse ano pra falar sobre isso. Ah, mas agora a gente entende. Porque Sim. chega, é uma coisa além de ti, assim. E é lindo demais. Obrigada. Vamos fazer uma selfie pra botar de capa? Amo. Ai, gente, muito obrigada. Ai, Carol, tu não vai. Ah, Ai, que eu descobri agora que veio perguntas aqui. não acredito. Eu não tô vendo o que E tá eu não acontecendo. perguntas mandaram pra mim no direct. Podemos responder? Tem um tempinho aí? Eu não sei como é que tu tá de tempo, se desliga. São só 3 perguntas. Eu acho que a gente consegue responder. Tá. Vamos lá. Dica para quem está iniciando com a escola. Abriu o estúdio esse ano após 10 anos como prof. Tem alguma dica principal para quem está iniciando com a escola? Ai, o que eu digo assim, até como quem tá iniciando como prof, é ter muita paciência, sabe? Pensar, botar os pés no chão, respirar fundo, vai ter muitos problemas, mas a gente tem que ser persistente. Então a dica é ter muita paciência, não desistir no começo, porque vai vir coisas difíceis por aí, né? E tá sempre, uma coisa que eu sempre digo, tá sempre perto dos melhores, buscar as melhores referências, perguntar para as melhores referências, ninguém vai te negar alguma pergunta, tenho certeza. Então, ter uma rede de apoio legal, assim, uma base de referência legal. Perfeito. Nova pergunta. Como ela faz a seleção de nivelamento para turmas? Tu faz alguma seleção para nivelar as turmas? Olha, eu não faço isso, gente. É muito natural para mim já, sabe? Eu vejo o histórico da pessoa. Eu faço. A minha primeira pergunta quando me mandam, eu quero fazer aula no teu estúdio, eu pergunto para qual idade e nível, dança, já dançou. Então eu vejo esse histórico da pessoa como bailarino para entrar nas turmas, né? Então é isso. Às vezes vem de outra escola. Ah, eu tenho tantos anos de dança, participo de festival, eu sou fui aluna da Grace Gross, então eu sabendo, sabe, o histórico, fui aluno do Scooby, fui aluno, sei lá, da Pamela, eu sei mais ou menos para onde direcionar, né? E no caso, assim, que tem alunos que às vezes a gente não conhece, né? E daí ele diz, eu sou de um nível avançado. Só que o avançado depende muito em relação a onde que é o avançado em cada É. lugar, em cada momento. Porque daqui a pouco você tá abrindo a escola, daqui a pouco aquela tua turma vai ser a mais avançada naquele momento. Em outro momento é outro nível. E nessa situação, tu pega só pelo que ele falou ou tu faz, experimenta ele em aula? Porque é uma situação delicada, né? E acontece no nosso dia a Ah, dia. não. Eu sempre experimento. Eu digo, quando eu fico com dúvida, vem fazer uma aula tal, e já deixo claro. Talvez tu tenha aqui para uma turma de intermediário, mas explico como é que é a aula, enfim. Geralmente eu faço uma aula experimental, sim. Não vou assim por base, eu pesquiso o histórico e faço uma aula experimental, com certeza. Convido para fazer um curso, alguma coisa assim. Perfeito, Carol. Última pergunta. Como é que vocês fazem questão de valores da escola? Tem um valor padrão? Todo mundo paga o mesmo valor? Ou como é que vocês dividem isso? Tem um valor por tipo de contrato?
o estúdio, ele funciona por hora semanal, né? Então, eu tenho uma tabela, tem um valor X de hora-aula, porque eu tenho alunos que vêm de fora, às vezes, e vêm fazer uma aula, sabe? Então, a hora-aula é tanto do estúdio. Aí, se tu faz uma vez por semana de uma hora, é o valor tal. Se tu faz 2 vezes por semana, essa hora-aula, ela vai tendo desconto, né? E aí eu tenho o aluno que faz o livre. A partir de 4 horas no estúdio, o aluno entra para a categoria livre, que ele paga o valor máximo, mas daí ele entra em qualquer aula que tiver do nível dele e que seja adequada para ele. E que tenha vaga, né? Nesses momentos de pandemia tem essa função toda. A maioria dos meus alunos faz isso. Eles fazem mais que 4 horas, fazem o ballet, fazem o jazz funk, fazem contemporâneo. A maioria entra nisso, que fazem muito mais. Eu tenho alunos que fazem 9 horas de aulas semanais e pagam por 4 horas semanais. Se ele quiser fazer aula o dia inteiro, não muda. No caso, assim, quer fazer aula todos Não os... muda. A partir de 4 horas é um pacote X que não muda. Tu pode fazer a aula de acordo com o teu nível e se tem vaga. Ah, interessante. Muito legal. Isso funciona bastante pro meu público, né? Não sei, questão de criança e coisa, é diferente. Eu acho que cada público e cada região, né? Às vezes a gente eu trabalho com a mentoria com uma mulher da Bahia, uma de Pernambuco, outra que mora ali em Salvador, outra do Rio de Janeiro, outra de São Paulo. Os problemas são diferentes. A realidade pura é diferente. Então, assim, não, claro, tem princípios que pode levar em consideração, mas não é necessariamente porque algo que funciona na Carol vai funcionar em outra escola, em outra região, né? Com Então, certeza. é legal, assim, tem toda uma questão do local, às vezes na mesma cidade, tu mudando o bairro, é da realidade. Tudo. E claro, né? Um bom plano de negócios, né? Que eu sempre falo, tem um plano de negócio para te seguir, mas que no papel tudo é lindo. Então, estar disposto a adaptar, Exatamente. né, a repensar, que nem a gente estava com um plano lindo, né? De matrículas, um plano de negócio para o estúdio esse ano. Só que agora aumentou a demanda em banheiro para atender as pessoas. Então, aumentou várias dificuldades que a gente já teve que se reformular. Estamos construindo, vamos ter que fazer banheiro agora, no meio dessa loucura, e vamos ter que repensar até a capacidade, né, que a gente tem. Então, a gente achava que tinha uma capacidade, mas a gente não tem essa capacidade. Então, provavelmente, a gente não vai ter vagas mais nessa unidade. Então, um plano, ele é lindo, mas na hora de colocar em prática, daí tu vai ver o que é realmente, que o papel aceita tudo, né? Mas eu acho importante ter o papel, mas daí e estar disposto, né? Que a gente falou, com tranquilidade, com calma. Vão surgindo os problemas, vai surgindo as demandas, e a gente vai ter que ir lidando com aquilo. E se preparando, e se preparando. Exato. Carol, muito obrigada, então. Muito obrigada. Imagina! Eu vou cancelar aqui os comentários. Gente, muito obrigada a todos que estavam aqui com a gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu vou fazer um print para nossa capa. 1, 2, 3. Deu certo. Muito obrigada, viu, Carol? Imagina! Adorei! Conta sempre comigo. Aprendi muito contigo aqui também. Sempre aprendo, a gente vai trocando e vamos crescendo, evoluindo juntas. A Carol também tem um programa que eu não entendi muito ainda, não consegui conversar com ela. Para jazz, né, Carol? Então, para professores de dança jazz. Então, entrem lá. Eu explico assim, rapidão. Na verdade, é um curso online que eu vou deixar gravado, muito detalhado, sabe? Até para o futuro, até para quando eu precisar que os meus professores de jazz assistam, sabe? Então, é um programa que eu construí ao longo aí desses anos de carreira, aí, com a pós-graduação e a faculdade, uma fórmula de ensino do jazz que cabe naquela horinha, que tu consegue fazer tudo, que desenvolve o bailarino como um todo. Porque todo mundo me pergunta, Carol, como é que tu faz para criar essas coreografias maravilhosas para os teus alunos serem tão parelhos e eles estarem sempre empolgados para tua aula? Então eu montei como é que eu faço isso, essa formulinha, nesse curso para professores. Eu vou lançar, se eu não me engano, vai ser no mês de outubro. Ah, legal! Em outubro a gente vai ter também aqui um curso de 4 dias gratuito, que é o The Big Step, que é se preparar para um grande passo da escola, onde a gente vai, durante 4 dias, ensinar essa parte principal para te conseguir aumentar
alavancagem de matrículas e de uma maneira saudável, que tu atrai as pessoas certas, de uma maneira gostosa, assim. Então, a gente vai ter em Ai, outubro. Que ai, que legal. bom, então, sucesso. Obrigada a nós. Conta com qualquer coisa que precisar, é só chamar. Um beijo grande. Beijo!